nós por nós mesmo. Pera aí. Cavalo F3, D6, D4, CD, cavalo. Cavalo F6, cavalo C3. E vamos de Najdorf, A6. Aí ele mandou H3. Deixa eu ver se tá dando pra ver certinho. Pela precisão, você joga quase o dobro dele. É isso, tá vendo? Cara, aqui, sabe o que aconteceu, velho? Nessa hora, eu tava meio na euforia do torneio, né? Tipo, de você ir jogando uma partida atrás da outra. E aí eu mandei E5 ao toque, assim, que é o lance de Najdorf. E5. Só que eu troquei a ordem. Eu troquei, porque contra H3 eu não jogo E5, eu jogo E6. Eu jogo assim. E aí, por exemplo, G4, aqui eu jogo o cavalo D7. E vai pra outro tipo de posição super tensa, mas eu deixo os peões em E6 e D6 aqui. E aí tento contra-atacar com B5, igual ele tá mostrando, né? Por exemplo, sei lá, G5, B5 agora. Aí A3, bispo. Bispo E3. Jogo essas posições aqui. Isso é o meu repertório, é a minha linha. Que eu tenho bastante análise, inclusive tenho bastante experiência também nessa posição. Só que na hora eu mandei E5 automático. Não sei se talvez porque eu pensei que o Caruana ia jogar Bispo E3, que eu já vi ele jogando com um ataque inglês, assim. Pode ser por isso que eu, tipo, pensei, eu associei. Falei, o Caruana joga ataque inglês. E aí mandei E5 direto, né? Mas foi um lapso. Eu troquei, eu não jogo E5. Ganhando o Caruana fora do repertório. Bravo aí, tá vendo? Isso, né? Sair do repertório pra dar uma chance, exatamente. Não, então, a minha sorte, eu dei um pouco de sorte aqui, que aí o repertório dele me ajudou um pouco. Porque ele joga com cavalo B3. Cavalo D2 é o mais posicional. O cara volta o cavalo pra cá pra jogar com um cavalo D5 e depois o outro cavalo volta por C3. Aí as posições costumam continuar assim, ó. H5 pra não deixar G4. O branco joga G3. Aí, sei lá, bispo E7 ou bispo E6, acho. Bispo G2, cavalo aqui, cavalo D5. E joga assim, o outro cavalo vem pra C3. Eu não lembro se é isso, na verdade. Tá vendo? Eu não conheço essa posição. É que essa aqui eu não conheço nada. Ou é bispo G5, se pá, alguma coisa assim. Acho que é isso, se pá. Cavalo BD7, bispo G2. Bispo G5 interessante. É o best mainline antes do G3. Ah, tá. Ah, entendi. Em vez do G. Ó, o Alvin aí, Alvin. Beleza? Tem essa também, pode crer. Bispo G5, aí o bispo pode sair por aqui ainda, é isso? Eu lembro que tinha uma linha do Guiri que ele. O bispo dele ia pra H3 por alguma. Ah, bispo E6, bispo toma. Tem isso, não tem? Não tem um negócio assim? Bispo toma aqui? Dama toma, cavalo D5, dama D8. Ah, lembrei. E aí a linha do Guiri aqui era um G6 e o bispo sai por H6. Não é isso? É isso, não é, Elvin? Eu lembro que tem uma do Guiri que ele tira o bispo pra H6, assim. E cavalo D7, torre aqui, aí qualquer coisa a torre vem pra C6 defende. Fica tipo mais Veshnikov. Ah, eu sei que tem bispo E7 também. Eu acho que tem bispo E7. Mas pra vocês verem, isso aqui eu não manjo absolutamente nada. Eu sei que tem o bispo E7, mas os caras gostam do bispo E6, eu acho. Alguns grandes mestres. E, e depois faz isso, né? De pôr o bispo lá em H6. Que é uma diagonal mais útil. Mano, mas aí pra vocês verem, se o cara joga isso, eu já ia ficar travadaço. Eu já não ia saber o que fazer. Se ele joga com cavalo de D2. Mas ele me deu uma chance, assim, uma chance entre aspas, né? O cavalo B3 também é bastante agressivo, na real. Só que aqui, velho, eu fiz um outro erro. Eu errei a ordem de novo nessa posição. Eu joguei bispo E6. E o certo é bispo E7. Esse é o certo. Aí é o seguinte, quando ele mexe no bispo aqui, bispo E3, agora eu jogo bispo E6. Aí eu. Aqui eu percebi que eu tinha feito. Na hora que eu joguei pra vocês, percebi que eu tinha feito uma ordem puta zoada.
Os dois são bons? Não, não, não. Mas isso aí é viagem do computador. Na real é o seguinte. Tem uma linha do ataque inglês que é assim, ó. Quando joga bispo E3. E5, cavalo B3, bispo E6. Aí, no lugar de jogar F3, o branco faz H3. Qual que é a diferença de H3 para F3, né? É que joga bispo E7 e aqui tem F4. Essa é a grande diferença. O branco não joga F3, joga F4. Aí, a linha certa para as pretas é o seguinte. E por F4, bispo F4, cavalo C6. Daí joga dama E2. Pra rocar grande colocando pressão em D6 já. E agora a linha que eu jogo é assim, ó. Cavalo D7. Pra quando roque grande. Cavalo de C5, se eu não estiver enganado. E joga torre C8, B5, dama C7, roque, cavalo B6. Aí tem um monte de teoria. Eu lembro que tem essa, inclusive essa posição que eu já joguei ela contra o Martínez Alcântara, o José, peruano. A gente jogou em Arica 2019. Eu consegui uma posição boa, a partida empatou, mas eu cheguei até a estar ganho em algum momento. Eu tinha uma posição com certeza melhor, assim, mas acabou empatando depois de muito jogo, muito jogo. Então, assim, quando ele faz H3, eu jogo E5 sem querer, cavalo B3, eu poderia ter transposto ainda. Se eu tivesse jogado a ordem certa. Se eu jogasse bispo E7. Como eu faço bispo E6 aqui, eu meio que defini a posição do bispo. E aí F4 é uma ordem boa pra ele. Ele podia jogar bispo E3 também. Bispo E7 e depois mandar o F4, mas não faz tanto sentido. Pensando na ordem de lance, quando eu jogo bispo E6, ele já pode mandar F4 direto, porque ele não vai gastar o tempo de jogar bispo E3 e bispo toma F4. Ele vai direto pra F4 nessa posição. Opa, raid aí do Fortitude, do Wellington. Valeu. Valeu pela raid aí, sejam bem-vindos. O pessoal chegou no comecinho da análise da partida contra o Caruana na Pro Chess League. Chegaram na hora certa. E aí? Não, então, aí a diferença é essa, é que agora se eu tomo em F4, eu não vou ter tempo de fazer a manobra que eu queria. Se eu jogo E por F4, bispo F4 e cavalo C6, ó. Dama E2, bispo E7 e roque. Aqui não dá tempo de eu fazer o cavalo D7 e cavalo E5. Justamente porque eu dei o tempo pra ele. Em vez dele jogar bispo E3 e bispo F4, o bispo foi direto. Então eu tô levando essa pressão em D6 e não tem como aliviar ela. Aí eu percebi que eu tinha feito uma besteira. Mas por que eu deveria ter jogado bispo E7 primeiro, em vez do bispo E6? É que agora, se ele joga F4, esse lance tem um defeito. Apesar dele ser um lance forte assim para atacar o centro, F4 sempre tem um defeito, além de abrir essa diagonal. O principal defeito do F4 é sempre enfraquecer o ponto E4. Então, aqui eu posso jogar simplesmente algo como roque mesmo, porque se ele faz, digamos, F5 igual na partida, ele não ganha tempo atacando meu bispo aqui, então eu posso jogar B5. E já vou bater lá em E4. Aí essa posição é boa. Essa posição aqui já parece boa pro preto. Tem bastante contra-jogo. Mas, como eu pus o bispo em E6, o F4, além de tudo, ele vai ganhar tempo em cima do meu bispo. Aí aqui eu percebi. Aqui eu percebi que eu tinha feito um erro. Então, aí essa avalanche tá chegando mais rápida, exatamente. F5, G4, G5, que foi o que aconteceu na partida, inclusive, né, o Bob? Foi o que rolou. Por isso, se eu tivesse deixado meu bispo em C8, aí F4 eu faço rock normal. Se ele faz F5, B5. E o meu contra-jogo vai chegar a tempo aqui. Inclusive, o computador que é mais brutal, que ele já manda D5 direto. Porque tá batendo ali, né, em F5. Então, por exemplo, E por D5 eu posso escolher se eu tomo direto ou se eu mando ainda um bispo B4 primeiro e sigo ativando as peças. Por isso que era muito melhor ter deixado o bispo lá em C8. Aí aqui foi quando eu me dei conta que eu tinha feito uma ordem errada e que o negócio ia ficar feio. Mas eu falei, quer saber, velho? Eu vou tentar segurar agora, né? Parece uma missão difícil, mas eu vou tentar segurar. Bispo E7.
Tomar em E5 aqui não ajuda, eu acho, ele, porque a troca de damas não tira meu rock, né? Eu tomo de bispo e... Acho que aqui tá ok até. Inclusive, quem pode ter problemas nessa estrutura são as brancas, por causa do peão de E4. Mas, ele manda o F5. Por quê? Se ele joga bispo E3, aí só transpõe pra aquela posição teórica. Agora eu troco. E tenho tempo, né, de fazer a manobra. Dama E2, cavalo D7 e transpor pra linha que eu conhecia. Poderia jogar assim. Mas ele mandou F5. Ele fecha o centro, mas fecha ganhando tempo. Aí eu joguei bispo D7 pra pelo menos passar o bispo, né, pra C6. G4. Bispo C6, bispo G2. Tudo isso aqui faz bastante sentido. E eu achei que tinha que dar uma segurada aqui nesse peão. Porque, por exemplo, se eu jogar cavalo BD7, ele faz G5, né? Aí azedou, o cavalo tem que voltar pra G8 e... Totalmente esmagado já, né? Não tem como tirar essas peças. Nem fazer rock, nem nada. Aí tá perdido já, com certeza. Então eu decidi fazer H6. Só pra dar uma segurada no peão de G. Ele mandou ele mandou bispo E3, na verdade. Se ele jogasse H4, aí eu não tava tão preocupado ainda. Né, G5 pode ser perigoso, mas eu acho que inclusive um lance que dá pra fazer aqui é esse cavalo FD7, batendo ali em H4. Vocês verem, o computador segue gostando pro branco, fala que tá igual. Mas sei lá, se ele tiver que fazer um H5 vai ser mais difícil de abrir a ala do rei depois. Só que beleza, né? Ele já conseguiu bastante espaço nessa posição. Como ele já conseguiu bastante espaço, ele foi só desenvolver e fazer rock. E também porque aqui eu não consigo jogar D5. Aqui vai ser difícil de jogar com D5. Mas, cavalo BD7. Aí ele mandou dama E2. Tá dizendo que H4 era bom, né? Mas ele vai seguir o desenvolvimento dele normal. Já com a ala do rei avançada. Eu joguei B5. Rocão. Não gostou, né? Disse que tinha que ser A3 aqui. E aí, dama C7. Então, parece que eu já tinha aqui uma ideia que eu usei depois na partida, que era B4. Direto. E aí, cavalo toma, e toma e bispo B5. Essa ideia eu usei depois na partida. Acabei fazendo isso mesmo. Mas... Bom, como era um blitz, não dava pra pensar muito, né? Eu só tive tempo de pensar o seguinte nessa posição. Vou ter que... vou ter que demorar um pouco pra fazer rock. Porque se eu rocar aqui, vou levar mate, né? Tipo, se eu rocar, acabou já. H4 e G5 já era. Eu vou tomar mate nessa posição. Sem chance. Só que você vê o cara desenvolvendo tudo e você ficando com o rei no centro aqui. Mas às vezes rola isso no Najdorf. O livro aí eu não mudei o comando ainda. O próximo livro é o 60 melhores partidas do Fischer. Mas ainda não temos previsão pra começá-lo. Mas vai ser o minhas 60 melhores partidas. Valeu aí o Bob. É meio perigoso, né? Você fica com medo de deixar o rei em E8, mas isso acontece às vezes na Najdorf. Porque posições como essa, o branco já tá muito pronto pra avançar tudo na ala do rei. Então, se você roca, já era. Você cai... Como os caras escrevem isso às vezes nos livros, você cai da frigideira pro fogo. Já ficar totalmente perdido. Então, essa é a vida do jogador de Siciliana, né? Você tem que aceitar, às vezes, que o rei vai ficar no centro e fazer o quê, né? Não tem muitas opções. Mas enquanto isso, eu fui tentando fazer lances úteis e que me ajudassem, assim, a buscar algum contrajogo. Dama C7. Ele jogou rei B1. Aparentemente sempre tem que fazer A3 aqui, né? Seria uma boa jogada preventiva pra ele. Porque afinal, depois disso, seria muito difícil de eu conseguir algum contrajogo ativo, eu acho. Seria bastante difícil. Ó, pra vocês terem ideia, o computador aqui ele já sugere uma jogada que eu não me vejo fazendo, que é A5. Não, jamais que eu ia pensar nisso na partida. Porque a ideia dele é quando o cavalo por B5, toma e dama toma, A4. Cavalo D2.
E aí agora faz rock. Aproveita que abriu as colunas, né? Pra tentar mobilizar as peças rápido. Mas aonde que eu vou pensar nessa ideia numa partida? Eu nunca. Não ia pensar nunca. Mas, tipo, eu imagino que se fosse numa partida com bastante tempo, ele teria encontrado a 3. Porque a posição dele é muito bonita, né? Tipo, ele já tá totalmente desenvolvido, já fez rock. O próximo passo, naturalmente, pras brancas é jogar H4 e G5. O próximo passo natural. Boa noite, mestre. Ótimo campeonato ontem. É uma pena que o topo 3 não deu certo. Não deu, mas tá bom. Foi legal, eu gostei do torneio. Eu tava falando isso mais cedo. Valeu aí o Matias Romário pelo Prime, 2 meses. Tamo junto. Mas não faz sentido, já que o contra-jogo da Siciliana geralmente é avançando a dupla dinâmica nos A e B. Faz, ô Bob. Só que sabe o que também faz sentido? Já que ele já tá rocado? H4. Quer dizer, tirar o rei faz sentido também, né? É que ele mandou H4 depois. Mas assim, tirar o rei também faz sentido. Porque provavelmente ele não. Ele não. Não tava temendo o B4, né? Ele não tava temendo. Acho que ele só pensou assim: se B4, cavalo D5, não tem problema. Mas pode ser, foi um descuido. Com certeza a 3 em vários momentos aqui seria bom pra ele. Ia tirar minha única fonte de contra-jogo. Faria sentido. Mas aqui a gente ainda tava jogando muito rápido, né? 2 minutos e 45. Ó, ele jogou rei B1 em um segundo, assim. É coisa de blitz, né? É superficial. O cara vê o lance que ele acha que parece mais lógico, ele vai e joga. Tanto que eu também não fiz B4. Joguei torre C8. Aí, o que faz sentido? O cara já fez todos os lances fáceis. Aquele já rocou, já tirou o rei pra B1, tá faltando esse só. Mas também tem outra coisa, né? Pelo. é, Pensando assim, rapidamente. Porque aqui tá os dois pensando muito rápido. Muitas vezes, o A3, ele dá um ponto de contato pras pretas também. Então, tipo, é uma escolha difícil fazer o A3, o momento exato que esse lance serve. Porque se eu conseguir encaixar B4 com uma torre em B8, por exemplo, eu abro a coluna B. E já abro a coluna A também. E já tem a coluna C aberta. Então acaba dando ponto de atrito para as brancas. Por isso que às vezes o cara não considera muito seriamente essa opção, né? Ele pensa rapidamente no A3, mas fala, não, deixa quieto. Se eu não precisar fazer A3, eu não faço. Sei lá, vai que eu jogasse aqui torre B8, né? E aí vou mandar o B4. É a linha que dá aqui a máquina. Por exemplo, H4, B4. Toma, torre toma. G5 não é tão forte porque eu tô jogando cavalo por E4. Então ele tem que fazer um lance tipo bispo F2, assim, já não é tão simples, né? E nisso tá vindo a 5 a 4. Eu começo também a ter um contra-jogo, ter uns lances incômodos. O cara não tem tempo de calcular isso, né? Talvez numa partida rápida ou num clássico, ele vai calcular um pouco, vai ver que não é tão perigoso e vambora, joga isso. Mas mesmo o torre B8 aqui parece meio chato. Então ele jogou rei B1. E eu mesmo também deixei passar, né? Apesar de ser natural o B4. Eu joguei torre C8, colocando a torre na coluna C. Aí ele joga nessa posição H4. Diz que cavalo D5 era melhor, mas H4 é bom também. Só que esse lance meio que me ajuda. Ele me dá, tipo, um empurrão, né? Pra fazer B4. Porque. Porque quando ele faz H4, tá chegando G5. Aí, tipo, se eu não fizer nada. Se eu não fizer nada, acabou, né? Vou ser esmagado. Então. Tem que ser B4, não tem jeito. Tem que chegar antes, né? Se chegar G5 aqui, acabou. Brancas ganham. Aí, cavalo D5 é a única casa. E esse é um ponto importante. Se eu tomasse de bispo, eu ia ficar perdido, com certeza. Porque depois de ED5 eu não tenho contra-jogo nenhum e tá vindo o G5. Aí seria muito perigosa essa posição aqui. Sem falar que em alguns momentos pode chegar um cavalo lá em C6 e casas brancas estão muito fracas. Então eu teria problemas sérios nessa posição, com certeza.
Mas o ponto é que dá pra tomar de cavalo. ED e bispo B5. Aqui eu senti que eu tinha conseguido, assim, uma posição mais ou menos jogável, porque o cavalo não tá mais em F6, então o G5 não chega ganhando tempo, né? Eu não vou ser obrigado a abrir a coluna H. E também eu consegui ativar meu bispo e vou ter o contrajogo com A5 e A4. Aí eu pensei, bom, talvez eu perca ainda, mas pelo menos eu vou ter um pouco de contrajogo. Jogou com o Giri? Como assim? Eu não joguei com o Giri não nesse dia, eu joguei com o Caruana e joguei com o Nepo. O Nepo Miniati. Aí ele mandou a dama pra D2. A5. E chegou o G5. O bom de Siciliana também é que quando aperta, aí você, tipo, só dá lance. Você só vai pra frente, só. A4. Mandei bala, né? Cavalo C1. E aqui é interessante esse momento, porque rola bastante a dúvida, eu acho, para jogadores de pretas. Salve, mestre. As bases são muito boas, partidas muito interessantes. Estou gostando e aprendendo bastante. Valeu. Aí sim. Valeu Dabão aí, valeu pelo Prime 6 meses já. E o Dabão resgatou na loja aí, quem quiser dar uma exclamação loja pra ver se você tem os pontos ali, tem umas bases de aberturas na loja. Acho que foi de italiana, né, o Dabão? Acho que foi de italiana que você resgatou. Tem de francesa, tem de dragão, tem de Naidorf. Aí, ó, o Bob já resgatou várias, umas 2 ou 3. DJ também, eu acho, né? O Daniel. Já resgataram mais de uma já. São bases com as aberturas analisadas. Aí, ó, tem meu selo de aprovação. Boa. Aí sim. Aqui nessa posição rola sempre uma dúvida. Ó, pra vocês verem, né? O Caruana aqui não tinha gasto nem 30 segundos ainda do tempo dele, né? Eu já tinha gasto quase 1 minuto. Aqui rola sempre uma dúvida de qual peão avançar. O pessoal que joga Siciliana de pretas costuma avançar qual peão nessas horas, de B ou de A? Porque, tipo assim, com certeza você tem que seguir avançando. Tem que continuar avançando. Não pode parar quando vai pro estouro aí. Melhor peão pra avançar nesta posição e como avaliar este momento? Aí, ó, eu já era essa pergunta que eu ia fazer, Will. Acho que B, 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 B. Todo mundo querendo ir no de B. Só que o de B ele parece mais lógico, na real, né? Ele parece mais natural, porque você fala, pô, eu avanço de B, eu abro a coluna A, abro a coluna B e já tenho a de C aberta. Só que depois que o branco aqui toma com o peão de C e depois de cavalo, você não consegue chegar nesse rei. Não tem jeito, né? Ele tá muito bem protegido e, além de tudo, as brancas estão jogando torre C1 depois. Mas é ruim jogar o de B. Tipo, nessa posição é ruim, porque o preto não tá desenvolvido. Esse é o problema principal, na verdade. Se esses peões estivessem aqui lá na casa inicial deles, tipo H2, G3, e eu tivesse feito rock, assim, e ainda tivesse com uma torre em A8 e trouxesse a outra pra C ou pra B, aí tudo bem. Aí eu acho que seria melhor mesmo jogar B3. Mas esse não é o caso. Então acaba sendo melhor quando você já tá desenvolvido, que você vai abrir as linhas e vai ter como usar elas. Depois de jogar B3 aqui, eu não tenho tempo de mobilizar minhas peças, né? Eu não posso fazer rock, porque eu vou tomar mate se eu fizer rock. Então como que eu vou construir um ataque na ala da dama? Não tem como, vai faltar peça. Que tipo, essa tensão aqui na ala do rei, o problema é esse. Né? Eu deixo meu rei no centro, ele tá seguro. Esse é o tipo de escolha difícil que você tem que fazer às vezes na Naidorf. Vou deixar meu rei no centro pra não levar ataque. Beleza, seu rei tá mais seguro no centro do que ele estaria na ala do rei. Mas e a torre de H8? Vai jogar como? Como que você vai pôr essa torre no jogo? Não tem, né? Então você fica com uma peça a menos, na prática. Uma torre a menos, assim, porque ela não participa da luta. E eu achei que B3 por conta disso não era bom. Eu acho que é muito fácil agora. Ele joga esse C por B3 e A por B3 e cavalo toma. Inclusive o branco tá chegando muito rápido já. Aí eu joguei A3. Meio que por intuição também, né? Meio que na lógica, pensando que teria mais chances de dar certo meu contra-ataque se eu jogasse A por B2 aqui, de repente dama A5, que tivesse essas casas para as peças. Mas é claro que ele joga B3. Então, às vezes, a gente tende a pensar que B3 é o único jeito de tentar abrir a posição, porque A3 não abre.
Mas eu já percebi, né, que tem muitas posições de Siciliana, de Najdorf, que o fato de ter essas casas fracas deixa muito mais difícil o jogo das brancas. O problema é que é difícil de ver também um jeito claro, assim, de explorar isso agora, né? Você não tem a casa C3 aqui pra dama, não adianta entrar em C3, porque, inclusive, se trocar as damas é perigoso cair rápido a casa, né? Tipo, toma, torre toma e bispo D2, já cai o peão de B4. Então a gente fica com medo de jogar A3 ali, B3, porque depois esses peões, eles estão sempre sob o risco de cair. Mas eu acho que é a melhor reação mesmo, porque é o único jeito que tem de enfraquecer o jogo do adversário. O B3, você ia entregar um peão por nada, você nem ia conseguir aproveitar a tempo, assim, as linhas abertas. Jogando A3, qual a melhor solução para entrar se ele jogar B3? Então, aqui eu tomei a seguinte decisão, ó. Eu decidi jogar, eu pensei um pouco, eu acho, nesse momento, e fiz H5. Foi um erro. Mas eu já não tava mais vendo assim como que eu faria para evitar a abertura da ala do rei. Porque ele tá ameaçando a todo momento abrir a ala do rei, ou com G por H6 ou com F6. E forçar várias rupturas. Eu não quero jogar H por G5 nessa posição também, porque HG5 eu vou acabar tomando um ataque muito forte na coluna H ali. Vai ser terrível, né? Vai ser terrível isso. Então já não gostei. Aí, tipo, o que sobrou pra mim foi H5. Pra tentar manter as colunas fechadas na ala do rei. Diz que dama C3 era melhor, mano, mas eu não curto muito, não. Dama C3, dama toma, torre toma, bispo D2. A torre passa lá pra G3 agora. É, esse é o tipo de posição que realmente eu não tenho como botar fé. Peão caindo, caindo lá depois. É que o computador calcula tudo, né? Mas eu, durante a partida, nem considerei entrar nessas posições porque eu achei que ia cair tudo. Não, tem esse torre G3, tem, mas tipo, bispo F1. Troca, troca. Não, ó por que dá pra jogar isso. Ó que bizarro, por que dá pra entrar nessa posição. Porque joga HG5, HG5. Só que o lance agora não é bispo G5. Porque bispo G5 vai cair tudo. Exatamente, foi o tipo de coisa que eu calculei na partida. É porque joga torre G4 e defende... Não, mas aí... Aí para também, né? Aí os caras iam pedir pra eu mostrar o quarto aqui, se eu faço isso na partida. Se eu jogo dama C3 pra passar a torre pra G3 pra torre G4, os caras iam falar, não, vamos ter que revistar seu quarto e ver o que tá acontecendo. Não, aí... Aí ia tá igual os caras no torneio ontem, né? Não, mas eu tô treinando muito ultimamente. Não tem como, né? Não tem como justificar isso aqui. Não, mas até que tudo bem ver agora, você considerar agora, assim, na análise. Mas na partida, velho, tem que ser muito criativo, né? Pra você ver em coisa de segundos que você vai passar a torre ali e vai defender tudo. E se cavalo D3, aí cavalo C5 aqui. Mas por que cavalo C5? Cavalo por B4. Aí torre H2, assim, a casa tá caindo, velho. Tá ameaçando esse e esse. Cavalo E4. De repente o preto tá totalmente coordenado. Tá ganho pro preto, né? Qual a chance? Não, qual a chance? Impossível. Eu sou mais humilde. Eu joguei H5, que é o que tava dentro das minhas limitações enxadrísticas. Simplesmente pensar que eu não quero levar mate e não deixar ele abrir a ala do rei. E porque dama C3 eu considerei, mas, como eu disse, achei que tinha esse problema aí. Bispo D2 ia cair a casa, pesado. Então ele jogou torre H3. Esse lance foi meio estranho, pra falar a verdade. Tipo, H3 foi um lance meio estranho mesmo. Não consegui pegar muito bem a ideia dele aqui. Ele quer passar essa torre pra terceira e tal, mas não pareceu muito, sei lá, não pareceu no espírito da posição isso aqui. Eu tava pensando em cavalo D3. Ah, importante detalhe é que não toma em B4 agora, né? Se toma em B4 aí, cheque e mate. Aí leva mate. Também poderia ser cavalo D3, né? Eu acho que contra cavalo D3 eu ia acabar tomando mesmo. E aí ele tem dama por D3. E tem também C por D3. Também é interessante C por D3. Para depois jogar torre C1 e torre C6. Ops. Interessante essa dobrada de peão aqui, porque os peões dobrados não são um problema para as brancas, mas a casa C6 vai ser um problema para mim aqui. Aqui eu vou sofrer quando a torre chegar em C6.
Vai ver que ele não curtiu permitir dama C3? Pode ser, velho. Pode ser que ele não queria deixar o dama C3, queria prevenir. Faz sentido isso. Mas eu achei um pouco estranho, assim, não pareceu no espírito da posição, sabe? Tipo, não pareceu um lance que um cara dessa força, assim, faria. Reorganizar desse jeito. Outra coisa que eu fiquei também considerando na partida, se era perigoso ou não, era F6 direto. Isso aqui pareceu muito interessante. G por F6 e aí bispo H3. Eu tava com medo dessas posições aqui, confesso. Porque aí ele consegue abrir linhas na direção do meu rei. Eu sei não, isso aqui eu achava muito perigoso. Ele ativar o bispo por essa diagonal. Mas sei lá, não tive tempo de ficar calculando, né? Só considerei muito rápido. Agora que eu percebi. É que ele gastou 20 segundos nesse lance, exatamente. Eu não tinha percebido. É que aqui eu acho que ele deve ter querido dar uma caprichada agora, se pá. Tipo, ele sentiu assim, deixa eu montar um plano, né? Foi aquele momento que o cara pensa pra montar um plano, talvez. E aí ele mandou torre H3. Porque o próximo lance dele explica. Que eu fiz dama A5. E aí ele jogou bispo G1. Então é isso mesmo, né? Ele quer controlar a casa C3 ali com a torre. Mas sei lá, é um jeito meio engraçado de organizar as peças. Não pareceu muito crítico, né? Um lance bem agressivo aqui, bem a cara do Carona seria isso. F6 e bispo H3. E vai tentando botar pressão, né? Aos poucos. Mas torre H3 para bispo G1 achei um pouco estranho. Só que ele ainda tá bem nessa posição. Ele ainda tá com mais de um ponto de vantagem. Tá melhor ainda. Opa. Vamos. Valeu aí, rolinho X. Valeu pelos 2 meses aí. Tamo junto. Parece que ele quer pressionar estrategicamente não jogar por ataque direto. Então. Fiquei com essa impressão também. Só que agora eu achei um plano legal nessa posição. Esse vale colocar de exercício. Um plano interessante para as pretas. O que vocês jogariam aí? O que pode ser um plano interessante? Pode-se quase dizer que esse é o plano que ganhou a partida, assim. Que virou a partida. Dá pra dizer isso. Cavalo C4 pra rei D2, cavalo C5 pra rei D7? Não foi. Não foi isso. Cavalo B6, cavalo C... Mas não tem a casa C4, né? Não é cavalo B6, não. Aqui eu joguei um lance que esse talvez ele não tava esperando. Ele não tinha considerado nos planos dele. Bispo D8. Pra bispo B6, exatamente. Exatamente. Bispo D8 pra bispo B6. Pra trocar esses bispos aqui. E depois tentar usar essas casas. Essa é uma ideia importante. Inclusive, é por isso que talvez uma ideia melhor pra ele seria, em vez de bispo G1... Que nem, aqui tá falando que dama E1 era melhor. Porque a ideia do dama E1 é jogar bispo Parabéns D2. por ensinar a esse capivara do Caruana como se joga xadrez em Osasco. Aí sim, né? Aqui é Osasco. Valeu, TDM Silvino, pelo Prime aí. Tamo junto. 3 meses. Valeu. E o Piratovski aí que tem um clipe da live dele que ele tava acompanhando ao vivo essa partida. Eternizada no canal do Piratovski. Valeu também.
É... Mano, eu vou dar, ó, o cara estragou, velho, estragou o VOD, eu vou ter que cortar essa parte depois que eu vou dar logo é um ban aqui no cara falando, pesquisei sobre as máscaras e tal, descobri que não tem muitas evidências, então a gente vai fazer assim, você vai pesquisar em outro canal agora e tá tudo certo. Vou ter que cortar essa parte depois do vídeo, né, velho, cara, puta que pariu, que idiotice. E aí é isso, né? Vai lá em outro canal perguntar. Ah, essa ideia aqui era difícil, hein? Dame um pra bispo D2, velho. Ô, como que eu ia defender esse peão? Não tem como, né? Se ele visse isso, ia cair, meu peão. Ah, não, já sei. Eu tinha pensado. Agora eu lembrei. Na partida eu tinha pensado em umas coisas assim: que se ele tentasse pressionar B4, eu podia passar o cavalo pra A6 ali. É feio, mas é o que eu ia fazer, provavelmente. Tipo, dama E1, cavalo C5, bispo D2, cavalo A6, assim. Porque depois na partida eu até fiz algo parecido. Eu até fiz um negócio parecido. Tipo, aqui deve estar perdido. Se fosse uma partida com bastante tempo, Caruana não ia deixar escapar de jeito nenhum dessa posição. Mas no Blitz você fica ali, né? Você fica se segurando e o cara não vê um arremate direto, aí vai baixando o tempo, vai ficando nervoso, pode rolar umas reviravoltas. Interessante esse plano. Outra também que eu fiquei pensando agora é se não dava pra jogar Bispo F2 pra Bispo E1. E daí a minha ideia de Bispo D8 já não ia ter muita utilidade, né? Com o Bispo dele passando pra E1. Cavalo C5. Esse Bispo E1. Bispo D7 agora fala? Ah, agora troca o peão de B pelo de F. Não, mas isso aqui tava também além da minha capacidade, eu não ia ver. Eu ia jogar cavalo A6 aqui, humilde. Não ia ver. Mas, jogou o bispo pra G1, no fim das contas. Salve. Opa, aí sim, valeu Karpov da Coab. Tamo junto, valeu pelos 3 meses aí, valeu. Ele jogou bispo G1. Esse lance, dá pra entender, né? Ele queria proteger a terceira com a torre, mas eu acho que faltou um pouco de objetividade aqui, de pressionar o peão de B4. Provavelmente ele se arrependeu desse lance depois, deve ter pensado, né? Que era melhor ter passado o bispo pra E1, pra tentar pressionar ali. Então, aí eu fiz esse bispo D8, porque realmente essa ideia ela é muito forte. Pelo menos de um ponto de vista prático, né? De um ponto de vista prático, é uma ideia muito legal. Opa, valeu aí o Bruno Zena. Valeu pelo Prime, 5 meses aí, tamo junto. Inclusive chegou aí o Rodrigo, o Stênio. Rodrigo, eu preciso te... Como que eu vou fazer aqui? Eu vou te mandar uns... Cara, eu vou te mandar uns nicks que são todos iguais que chegaram aqui, seguindo. Eu tenho quase certeza que são bots. Eu vou te mandar aí no sussurro pra você banir já, preventivamente, certo? Por favor. Pra eu não ter que banir um por um. Agora tem isso também, né, velho? Tem um monte de bot atacando as... Tem um monte de bot atacando as lives. Então... Mais esse trampo ainda pra gente. São todos esses aí que eu mandei, por favor. Estão atacando desde de manhã, né? Pois é. Eu ouvi falar de outros canais. Por favor aí, valeu. Uns bots que pegam a informação, não sei como, né? Não sei como que pega, mas enfim. É mó chatice. Enfim, já mandei já. Valeu, Rodrigo, valeu. Ah, esse Bispo D8, mano, eu acho que aqui ele começou. Eu acho que aqui ele começou a se sentir um pouco mal, na real. Quando eu joguei Bispo D8. Porque essa ideia é muito forte na prática, de melhorar o bispo. Ou eu vou melhorar meu bispo ou eu vou trocar ele. E as duas coisas são ruins pras brancas. Então ele mandou F6. Aí, ó. Já não curtiu, tá vendo? Já não curtiu. Era melhor bispo F2. Pra quando o bispo B6 ele voltar pra cá. Mas aí também se o cara faz esse, ele tá fino. Se ele faz esse. Aí ele tá em dia, velho. Porque ele acabou de ir pra G1, né? Ele percebe que eu quero trocar o bispo, volta pra F2 e volta pra E1. Tudo bem, o Caruana poderia achar isso, eu acho. Mas é difícil, é psicologicamente difícil.
Quando você já jogou a peça, assim, jogar com ela de novo e mudar a rota, mudar o caminho. Uma coisa meio Petrosian. Mas às vezes esses caras acham também. Admitir que trollou, que errou, né? Mas às vezes os caras acham. Mas ele foi pro estouro, F6. Só que aí, percebe que aqui é um pouco de desespero? Esse lance? Porque ele tá vendo que eu vou melhorar minha posição trocando os bispos, então ele vê que ele tem que fazer alguma coisa urgente, senão vai ficar muito tranquilo pra jogar de pretas. Porque o F6 ele podia ter jogado muito antes. E tipo, antes fazia mais sentido até, não é? Nessa posição. Aí eu tomo bispo H3. Porque ele ativa o bispo. E essa torre aqui, ele pode trazer ela pra G1, pra F1. Pra F1 não, né? Que tem o bispo mais pra E1. Ou pra H2, F2, enfim. Ele consegue ter mais colunas úteis pra essa torre. Quando ele faz o F6, não. Tipo assim, F6 aqui não combina com os lances anteriores, né? Das brancas. Não combina com onde estão as peças dele. Não dá pra fechar com G6 sem muito problema. Foi o que eu fiz. Eu joguei G6, que é o lance humano também. Mas o computador não tem sentimentos. Ele fala que eu tinha que ter tomado mesmo em F6. Mas olha, sendo muito sincero, mesmo se hoje eu jogasse com o Caruana, tipo, no clássico, acho que eu já não tomaria em F6. Mesmo assim. Porque depois eu não vou conseguir fazer rock, né? E eu tô abrindo linhas pras peças dele. Eu não sei se eu vou conseguir usar essas linhas, mas é mais fácil que ele consiga usar pras peças. Tipo, põe o bispo em E4 agora. Já ameaça cravar um bispo em F5, né? E tá vindo agora o cavalo pra D3. Vai entrando umas peças nas casas brancas aí. Vai entrando umas peças nas casas brancas. Vai dar bad, né, pra mim. Eu acho que eu ia perder, com certeza, essa posição. Alfa 0 ama essa posição. Então, exatamente. Cavalo D3, torre F3, torre F1, aí vai pressionando. Alfa 0 ama essa posição e o Caruana também, com certeza. Eu falei, mano, eu vou fechar, G6. Sabe por quê também? Porque nesse momento eu percebi que em algumas posições eu poderia considerar rock. Já dava pra começar a sonhar em fazer rock. Porque agora a estrutura fechou, né? Tudo bem, fechou de um jeito que sufoca um pouco o meu rei, mas fechou, vai ser mais difícil dele abrir o jogo. Não é igual antes que já tava jogando G por H6 e tal. E ele fez torre F3. Pensando em bispo H3, eu acho. Acho que essa era a ideia. Ele queria passar o bispo pra H3. Ou pra F1 também. Que pode ser que esse era um outro plano, né? Trocar meu bispo bom aqui. Mas eu joguei cavalo C5. Já dava bispo B6 direto, só que esse ameaça cavalo E4 e cavalo C3. Então vale a pena, né? É um lance bem chato, cavalo E4, se chegar. Daí ele fez torre E3. Teve que dar um outro passo pro lado pra controlar a casa E4. Mas agora, bispo B6. Bispo H3. Já era hora de começar. Ó, já fiquei melhor aqui. Antes não tava? Não, eu já tava bem nessa posição, na real. Depois que fechou. Já ficou bom pra mim. É, parece que esse momento era o mais importante pra ele. Não entendi a vantagem de ter jogado F6? Ah, então, F6 Ah, valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Valeu pela ajuda aí. Não, é o que eu disse, o F6 eu acho que é um lance meio de desespero. Tipo, ele percebe que eu vou jogar um lance bom e ele tem que tentar fazer alguma coisa pra atrapalhar meu plano, pra piorar minha posição. Aí ele manda H6, tentando abrir o jogo. Eu sinto que foi uma reação meio coisa de blitz, assim. Quando o cara percebe que o outro tá quase ajeitando, ele fala, não, vou jogar um F6 pra tentar complicar um pouco. Mas parece que esse era um momento importante pra ele. Porque ele deveria ter buscado um plano ativo, né? Ele tinha 1 minuto e 45 aqui. Aí, ó, ele pensou mais 20 segundos, né? É um sinal que, tipo... Talvez aqui ele deve ter sentido que ficou sem ideia. E aí ele tinha que voltar o bispo mesmo. Não tanto até pra manter... É pra manter esse bispo, mas é principalmente pra atacar B4. Pra ele colocar a pressão em algum ponto da minha posição. Só que depois de torre F3 não vai ser tão fácil, né? Cavalo C5. Aí torre E3, bispo B6 e eu comecei a ajeitar já. Bispo H3. Torre C7. Torre E1. Engraçado o rolê que essa torre fez, né? H3, F3, E3 e E1. Aqui já tá considerando que ele tinha que ter jogado um cavalo E2, né? Um lance meio... Um pouco estranho, mas tudo bem, porque... Talvez ele quer jogar C4, né? E aí o cavalo vai vir pra C3 depois, se passando. Só que nesse momento já parece chata a posição das brancas.
Roque agora tranquilo, né? Acho que dava. Mas eu joguei cavalo A6. Aí, ó. Errei nessa hora. Porque eu queria muito trocar esses bispos. Aí eu fiz cavalo A6 pra defender o peão de B4 e poder tomar de dama aqui. E ele jogou cavalo D3, não trocou, né? O que seria o melhor pra ele? Trocar mesmo? E agora cavalo D3? Bispo D3 e C por D3. Ah, tá. É que comparado com a partida ele já tá jogando D4 aqui. Ah, entendi. Na partida não deu certo. Isso, não deu tempo de ele fazer, porque eu roquei também. É verdade. Tipo, aqui eu iria fazer torre C3 e ele não pode jogar D4 porque tá caindo o bispo, mas ele joga bispo F1. E quando roque, chega D4. É uma posição que ainda parece chata, velho, Na moral, ainda parece um pouco chata pro branco, mas ele já tá controlando melhor aqui. Tipo, toma, toma e cavalo C5. Bispo C4, eu acho que dá, né? Enfim, diz que tá melhor pro preto, mas na prática eu não acho tão simples. Ele fala que é torre D3, né? Porque o cavalo tá cravado. Difícil. Difícil, difícil. Mas era o certo pra ele. Então eu devia ter feito roque direto nessa posição. E depois cavalo A6. Ah. É que esse lance cavalo A6 ele vai ser meio inevitável, eu acho. Ele não tem como evitar. Cavalo E2, cavalo G3, cavalo F5 pra tomar em D6. Caramba! Ah, cavalo E2, cavalo G3, cavalo E4, né? Naquela posição, talvez. Mas não precisa ir pra F5, pode ir pra E4. Mas enfim, aqui eu joguei esse já com o plano claro de trocar os bispos. E aí ele fez cavalo D3, que foi o erro. Mas o erro é porque... Ah, tá. Nossa, é. Coisas meio difíceis também de ver no apuro. E olha que aqui... Nossa, e olha que aqui ele pensou 30 segundos, hein? Ele tinha 1 minuto e foi pra 37. 37 segundos. Quase metade do tempo que ele tinha. A diferença é que quando toma... Toma. E cavalo D3... Bispo toma. CD3... Não toma de dama, lógico, né? Porque de dama é bem ruim, assim. Torre C3 aqui vai ter que voltar a dama pra F1 e azeda, né? Inclusive o plano ganhador é cavalo C7 pra esse cavalo ir lá pra C3. Duríssimo. Então ele toma de C. E é diferente da partida. A gente vai ver que na partida eu consegui essa posição com, tipo, uma versão muito melhorada. Muito melhorada. Eu posso jogar torre C3 aqui pra ele não ter D4, né? Atacar o bispo, só que bispo F1 e ele vai conseguir jogar D4. Porque esse dama aqui... Ah, torre E4, né? E torre por B4. Lógico. Ah, esse era o certo. Na partida ele jogou cavalo D3 primeiro. Daí esse foi o erro. O problema do Carana foi que ele não sabia que estava enfrentando o Rei das Rápidas. Exatamente, exatamente. É que ele não sabia que eu fui criado em Osasco. Faltou isso, né? Faltou ele ter informação do adversário. Ah, o problema é que depois de cavalo D3 eu tomei lá em D3 primeiro. Aí já ficou feio porque se ele toma de dama, é aquele bispo toma, torre toma e torre C3. Não, aí descoordenou totalmente a posição dele, né? E vai ter aquele mesmo plano de cavalo C7, cavalo B5. Ele tem que tomar de peão, faz sentido. Até porque, como eu quero pôr uma peça em C3, ele abre a coluna C pra poder lutar pela casa. Mas, toma, toma. E aqui eu fiz roque que foi tá vendo? Foi impreciso também. Era torre C3 primeiro, pra não deixar ele fazer o D4. Aí bispo F1 e aqui cavalo C7. Pra cair o peão de D5 ou levar esse cavalo pra C3. Nossa, isso aqui é uma posição bonita, hein? Dominação pesada nas casas pretas. Tomei o cavalo pra não ter plano de sacrifício em E5. Ah, isso era um ponto, mas o principal, na verdade... Tipo assim, aqui ele pode sacrificar em E5 ou ele pode sacrificar em B4 também. Ele tá atacando B4, né, na verdade, mas tá bem defendido, mas tá sempre ali atacado, tipo torre E4 daqui a pouco. Eu não sei se bispo toma G1 direto leva cavalo por E5. Leva. Cavalo por E5 na mente. Leva, e leva bem levado, inclusive. D por E5, torre E5 e D6 depois, né? E aqui já era. Vai levar mate esse rei. Então eu tomei aqui, já eliminei o cavalo.
Você toma, mas ó, a gente já tá com 30 segundos aqui. E bispo G1. Ah, é que o que eu pensei foi o seguinte, eu não, nessas horas, a gente já tá com muito pouco tempo, né? Você tenta calcular rápido as coisas. De todas essas análises que você fez na partida. Não, muita análise aqui eu não fiz na partida. A maioria das coisas foi intuitiva, a maioria das decisões. Por exemplo, nessa hora o que eu pensei quando ele jogou cavalo D3? Que eu pensei super rápido, né? Porque eu joguei, tipo, em 5 segundos essa sequência. Eu vou trocar meu bispo por esse cavalo. Depois vou trocar o meu bispo pelo outro bispo e vou tentar jogar esse cavalo contra aquele bispo. Porque ele tem problema nas casas pretas e esse é o bispo mau agora. É isso. E, tipo, esse já era o objetivo que eu tava pensando há muito tempo, de ficar esse cavalo contra aquele bispo. Não pensando, mas a gente meio que tem esse padrão na cabeça. Você tem esse padrão e você tenta alcançar ele, assim. Você meio que muito rapidamente tenta pensar, tipo, que peças que eu vou deixar, qual peças que eu vou tirar, como que eu vou, né, quais são os finais aqui que eu entro. A mesma coisa quando eu fiz bispo D8, foi pra jogar bispo B6 já, porque esse é minha pior peça, meu bispo mal, vou trocar pelo bispo dele. E quando eu jogo H5 também é uma coisa intuitiva. Manter a ala do rei fechada. Eu sei que ele pode jogar F6 se ele quiser, sacrificando um peão, mas não dá tempo, né, de fazer tudo. Então eu vou manter a ala do rei fechada. Aí quando ele me deu o tempo, bispo D8 ameaça bispo B6, mas também eu tô me preparando pra caso G6 jogar F6 e pra caso F6 jogar G6. Se ele avança um peão, eu avanço o outro sempre. Essas coisas a gente não tem tempo de calcular na partida, né? Você vai jogando super intuitivo. E aí quando chega um momento, eu tomei em D3, tomei em G1, torre toma e fiz rock, mas era mais preciso torre C3. Aí foi a vez dele também, eu acho, de errar. Porque ele fez bispo F5 aqui. Esse lance também foi mega desespero, né? Ele tinha que ter jogado D4. Que eu não sei se resolve tudo pra ele, porque aparentemente depois de torre C7, torre C5, bispo F1 aqui, tipo E4, ainda tá muito bom, né? Eu posso passar meu cavalo pra C7, tem um peão passado, tem a torre super bem colocada aqui, um belo posto isolado, posto avançado, né, em C3. Mas era o que ele tinha que ter jogado, só que ele tá mal aqui já, de qualquer jeito. Bispo F5 é um lance bem de desespero também. Tentando fazer algum sacrifício, né? Mas não vai ter sacrifício. Eu não vou tomar, lógico. Se eu tomo, aí para, né? Aí o cara entra ali. Bad. Bispo F5 tentando justificar o F6 de lá de trás. Não sei se ele queria jogar D4 e já trazer o bispo também, ou se ele queria pôr o bispo em E4. Pode ser, né? Mas o ponto é que aqui a gente tinha muito pouco tempo e eu não joguei os melhores também. Por exemplo, eu fiz torre C3, mas já podia pegar um peão. Aliás, ainda bem que eu não tinha tempo, né? Porque se eu tivesse, eu ia começar a calcular aqui se eu tomava. Tipo, o que eu sabia era que eu não podia tomar o bispo. Mas se eu tivesse pensando assim, calculando bem, eu teria considerado dama D5. E aí, será que eu posso tomar? Aí o cara ia me dar seta, né? Com certeza. Então, tipo, agora também eu fui meio que de um jeito intuitivo. Eu quero usar a casa C3, torre C3. Usar as casas pretas. Aí ele mandou dama E2. Ele não jogou o D4 que ele podia ter feito, ó. Era outro momento esse, né? Que dava pra jogar D4. Mas aqui dama por D5 e... peão a mais, né? D por E5. Ele fala dama por D2 e G por F5 agora. Ah, tá. Boa. Eu pensei só em dama por E5. Porque não dá pra tomar aqui, né? Se toma torre por B3 e mate. Depois. Mas ele jogou dama E2. Agora tá atacando lá H5, mas não vai tomar em H5. Ia tomar essa posição esse bispo achando que era mouse sleep, aí a gente ia chorar depois, né? Eu joguei dama C5, ó, esse é um erro grave. Interroga duas. Porque realmente, tipo, com menos de 30 segundos... Não, e tem outra coisa também que a gente não tá considerando, que é bom falar, né? Que é o efeito psicológico de uma partida dessas. Porque, sei lá, o cara não é muito mais forte que eu. Mas eu tenho noção que eu tô ganho aqui, provavelmente, estrategicamente. Então você também tem que começar. Você tem que começar a lidar com a sensação, né? De que você tá ganho contra o número 2 do mundo, super apurado e. E vinha de 0 em 4 no torneio, exatamente. Cara, é difícil essas situações, assim, porque você fica, caramba, eu vou ganhar do cara mesmo. Né? Não é sonho, assim, né? Vou ganhar do Caruana. Tô quase dando mate ali nas casas pretas. A gente pensa nessas coisas na partida, pô. Dá um nervosismo do caramba.
puta nervoso. Às vezes você deixa passar coisas básicas nessa hora, por conta disso. Então, tipo, eu nem vi que eu tinha dama por D5, pra vocês terem noção nessa posição. Eu nem vi que eu podia jogar dama por D5. Meu único plano era o seguinte, eu vou jogar dama C5, dama D4, cavalo C5, vou montar geral ali, vai ter um cavalo por B3. Pode ser que um dia eu tome em F5, eu fiquei pensando, pode ser que um dia eu tome, né? Não sei se vai dar certo, mas quem sabe, né? Mas aí eu joguei dama C5, e esse foi um erro gravíssimo. Tinha que ter tomado. Simples assim. E pronto. 5 pontos de vantagem. Porque eu vou fazer as mesmas ideias, né? Eu vou jogar cavalo C5 e cavalo por B3. E vai ter um mate aí. Ou dama D4. Ah, eu vou fazer tudo o que eu queria, mas com um peão a mais, ganhando o peão de D5. Então, é ainda pior pra ele. Bom, mas esse aqui, pra vocês verem, foi um erro. Interroga duas e eu tô com 1 ponto de vantagem ainda, 1.3. Ele jogou torre C1. Também foi um erro gravíssimo. Ele tinha que ter mandado o D4 aqui e ir pro estouro, né? Meio relativo ir pro estouro aqui. Acho que um ponto interessante é que se eu tomar de peão, ele tem bispo toma G6, provavelmente. É, ele tem. Porque a FG6... Eu pensei que era dama E6, mas não é. Dama E6 acho que só empata ou não? Não, dama E6 também serve. E aí esse dama E7, assim. E aí eu tenho que jogar a torre por B3 e... Caramba, dá um perpétuo que ia ser difícil de achar, velho, confesso. Não sei se eu ia ver esse perpétuo não, hein. Torre por B3, A por B3, A2 e draw. Empata. Não, mas esse aqui é um lance que, tipo, é falta de prática também. Porque, por exemplo, o Caruana nem viu o D4. Ele tava com 20 segundos, ele jogou torre C1. Mas o Nakamura veria, certeza. É um lance que o Nakamura veria, assim, D4 pra complicar a partida. E aí por D4 bispo G6. Com certeza ele ia achar numa partida. Aí teria que achar um perpétuo ali, né? Só que torre C1 me ajudou. E aí dama D4. Mas olha a brisa, tá caindo D5, né? O tempo inteiro. Tá caindo D5. Não, mas agora esse aqui é o fino. Esse é melhor do que dama por D5. Porque dama por D5... Dama E4 aqui, tá? Caramba, dama E4, torre por B3... Não, servia também isso. Tá dando 4 pontos, né? Ah, em vez de dama E6 era o quê? Ele tava dando naquela posição ali depois de dama C5 e D4. Toma aqui. Dama E4. Porque esse não tem perpétuo, né? Tá caindo o G6 ali, azedou. Vai ser um ataque ganhador, eu acho. Tipo, dama C7 único pra defender a segunda. Aí cheque. E cheque aqui. Ah, não. Esse é um erro? Por que é um erro? Porque eu jogo dama H7 e cubro com cheque. Aí fico só um pouco pior. Só 0,5. Torre DF1. Ah, pra esse. Não, ainda é super confuso essa posição. Super estranha também. Ainda é muito estranha. Mas tá bom, né? A gente tá com muito pouco tempo nessa hora. Então ele jogou torre C1. E dama D4 é melhor. É que tem um problema, né? Tipo, tô começando a ameaçar já tomar em F5. Nessa posição. Porque eu ameacei tomar em F5 e se G6 dama por D3. E se ele faz um lance tipo dama E4, aí ele perde na hora, né? Eu posso escolher aqui, inclusive, torre por B3, que é pra dar mate. Aí ele vai ter que jogar rei C2, torre B2 e vai levar mate aqui. Ou... Tem dama E1, mas aí fica muito perdido. Ou também torre por C1, né? Porque ele não pode tomar de torre. Por causa do mate, ele tem que tomar de rei e leva esse. E aí tá super perdido também. Então aqui ele tomou em C3 mesmo. Aí se eu tomar em G1 com cheque, ele volta. Tô ganho ainda. Tipo, a posição é tão boa que continua ganho, mas esse aqui é muito mais forte, B por C3. Porque agora eu ataquei a torre. E quando ele joga a torre C1, cavalo B4. Já dava pra tomar em F5, mas isso aqui é muito forte também, né? Esse C2. Tá tão ganho, qualquer lance que não entregue a dama serve. Pois é. A posição ficou muito ganha, né? Do nada.
É, agora aqui acho que tá bem ruim pra ele. Tanto que eu ameacei tomar em F5 e tomar em C2 e jogar C2 depois. Então ele jogou bispo E4. Eu já podia fazer esse aqui, né? Já é vantagem decisiva, com certeza. Mas não precisa ter pressa. Torre C8. Aí ele mandou torre C2. Também... Aqui já tá dando, tipo, 10.9 de vantagem. Tá dando 10.9. Aqui já era, né? Agora, na verdade, só tinha duas coisas que eu tinha que tomar cuidado. Pra não perder no tempo, né? Porque tá os dois com 17 segundos. E pra eu não perder, tipo, de afobamento, né? De desespero, assim. De nervoso e tal, de ansiedade. Porque na partida tá muito ganho. Ele jogou torre C2, aí dama G1. Aí, eu tomei C2, mas o lance que era mais preciso era esse aqui, ó. Dama G1. Eu pensei em dama G1 ainda. Mas aí torre C1. C2, dama por C2. Só que o detalhe é que joga torre por C2, dá a dama, e aí cheque. Se o rei vem pra 1, cavalo C2 é mate. Se ele vai pra C1, cavalo por A2. Rei D1, cavalo C3. Rei C1, cavalo E2. Rei D1 e promove. E dá mate. Esse era o ganho mais preciso, assim. Que termina com mate, né? Mas aí eu não calculei tudo isso. Eu vi que cavalo por C2 era ganhador. Isso, inclusive, responde a pergunta aí, né? Quando tem uns 3 lances possíveis que ganha na hora. Como escolher um? Tem que ser sempre o que você achar mais fácil nessa hora. É o que você achar mais simples, assim, tipo, que vai te dar menos trampo, menos trabalho. Se você tiver que calcular muito, já escolhe um outro que é mais fácil. Se você sentir que... Assim, se você sentir que você tem 3 opções que todas estão ganhas, bem ganhas, aí você pode fazer isso, né? Joga que você achar mais simples. Se tiver alguma que você precisa ficar se complicando, calcular muita linha, aí deixa quieto. Descarta já. Mas cavalo por C2 tá ótimo, pô. Tá ganho. Porque ele não pode tomar de dama, né? Se ele toma de dama, dama G1, dama C1, C2. E aí sim vai tomar mate. Aí é mate. Então tem que tomar de rei. Tá bloqueando com o rei, mas a gente entra lá do outro lado agora. Dama G1. Finalmente veio aquele D4, que passou a partida inteira podendo ser jogado e não foi, né? Mas dama 1. E aí acabou. Não, aí eu sabia que não ia ter escapatória, né? C2 e dama por D4 já ameaçou mate, tá promovendo. Aí aqui ele abandonou. Mesmo eu tendo 10 segundos, ele largou a mão dessa posição. Porque... Não, aqui eu ia meter um monte de pré-move, né? Não tem jeito. Já tô jogando dama por D4, promovendo, dama B2, dama A2. Sei lá, ele podia ter tentado aqui, ó, C2, dama por C2, mas aí dama por D4, rei E2, torre C2. Já ia deixar tudo pré-movado aqui, dama B2, rei lá, dama por A2, dama B2, A2, dama, dama. Aqui não ia dar, né? Mas foi da hora, foi da hora. Terminou aqui, ele abandonou depois do C2. Mas é engraçada a partida, né? Porque, tipo, você vai passando ela. Eu errei na abertura. Saí da abertura perdido. Mas de repente ele faz um par de lances sem muito objetivo, assim, torre H3, bispo G1, que até tinha um plano em mente, mas era simplesmente ruim o plano. E de repente eu tô resolvendo meus problemas, aí ele faz um erro. Tipo, eu tô ganho estrategicamente já. Minha posição já é ganhadora. Eu errei na abertura, ele errou no meio jogo. Aí, ó, gostei da definição do Bob. Errei na abertura, ele errou no meio jogo. Boa. Isso define, talvez, a partida. Faz sentido, né? E aí, confirma duas teorias. Primeira, que a abertura não é o mais importante. E segundo, que essa teoria é minha. Pra perder no xadrez, você precisa de mais de um erro. Só um erro não serve. Você pode errar uma vez ainda e ganhar do cara, né? Foi o que aconteceu aqui. Quanto que deu de precisão? A precisão dele deu baixa, porque teve muitos erros. Ele deu 50, assim, 50%, 50,7%. E a minha 90%. Acho que a dele foi 52,7% e a minha 90,7%.